Pessoal, boa tarde. Voltei, estou aqui com você novamente. Como vocês sabem, a gente está fazendo aí a nossa live aí, muito conteúdo para vocês, 3 lives diárias até sexta-feira. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu ensino projetos sociais a captarem recursos. E aqui a gente vai começar mais um programa do Mais D Social, falando o que eu devo falar para captar mais recursos. É isso mesmo. O que a pessoa, o que a instituição, o que a gente tem que fazer e, na verdade, o que a gente tem que falar para as pessoas para que a gente possa captar mais recursos na nossa instituição. Mas antes da gente falar de captar recursos, vamos entender quais os recursos que nós temos, tá? Porque é muito fácil a gente falar que, eu quero captar recursos, e a gente sempre vai pensando no dinheiro. Mas não, recursos são pessoas que vão dar o seu tempo e a sua habilidade. Recursos são produtos, serviços e espaço físico. Em terceiro lugar, o recurso são dinheiro. Eu gosto muito de dizer para vocês, sempre lembrar o que é a captação de recursos. Captação de recursos, gente, são as ações que têm que ser planejadas, estratégicas, para que a gente possa alcançar os objetivos da instituição. E, claro, a gente tem que fazer isso tudo para que a gente possa alcançar. E essas estratégias, essas ações realmente são o momento onde a gente vai captar o recurso. Mas nunca esquecer que o nosso foco são os objetivos da instituição. Então, a gente vai pensar agora, vai falar agora o que nós temos que falar oficialmente para as pessoas, para a gente estar captando mais recursos na instituição. E, gente, é aquela coisa bem simples, que vocês todos devem saber já, que poucas vezes vocês fazem. E claro, gente, a gente está brincando aqui, a gente conversa, a gente fala, só que uma coisa é certa, o momento da captação, o momento da existência de um projeto, a gente tem que entender que tudo tem que estar num sistema, tudo tem que estar em conjunto. E esse conjunto, gente, é a primeira coisa que a gente tem que falar para as pessoas. O porquê da existência do projeto. Isso é uma coisa muito importante. A gente esquece, muitas das vezes, o falar da existência do projeto. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui sobre o que a gente está fazendo aqui nesse momento, utilizando as nossas redes. Gente, a gente está aqui no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube. E quando eu falo para vocês isso, eu digo que vocês, como projeto, também estão nessas redes sociais. E o problema todo é que vocês não falam quem são vocês. A gente tem lá uma descrição, no Instagram a gente tem logo em cima, assim, da página do Instagram, para vocês falarem quem são vocês, e normalmente a gente não fala. A gente coloca ali naquele espacinho uma mensagem, às vezes, falando, tipo, a glória de Deus nos ajuda. Gente, eu não sei o que é a glória de Deus, e eu não estou falando de religião, eu estou falando o quê? O que significa isso? O que significa somos projetos sociais? O que significa estamos aqui colaborando com as crianças? Gente, isso não fala nada. Nada de nada. Porque a pessoa tem que entender o que você faz oficialmente. O que a instituição faz, qual o objetivo, quando ela surgiu, qual é o seu principal objetivo. Quais são as pessoas que ela atende, quem são, quantas pessoas ela atende, quais atividades ela faz. As pessoas, quando vão doar alguma coisa para alguém, elas têm que saber o que é. E claro, como muitas das vezes, já falei aqui para vocês, gente, mas eu dou normalmente dinheiro quando vem uma criança e me pede para comprar alguma coisa. Compra uma bala, tia, eu vou lá e não quero a bala não, pode levar R$1, pode levar os R$2. Quando normalmente a gente faz isso, possivelmente você nunca mais vai ver essa criança na sua vida. E se ela vai ou deixar de usar o dinheiro para comprar comida, se ela vai comprar outro pacote de bala, se ela vai... Não me interessa. Você simplesmente fala assim, eu dei. O que ele fizer com aquele dinheiro é problema dele. É isso que a gente faz. Quando eu dou um recurso para uma pessoa que está ali em situação de rua, ela fala a mesma coisa, poxa, eu estou com fome, bem que você podia me dar alguma coisa para comer. Aí eu olho para um lado, olho para o outro, se tiver um baralho eu falo, vou te dar uma coxinha, um salgado um salgado com refrigerante, você quer? Aí a pessoa fala, tá bom, ele quer comer, então eu dou a comida. Se a pessoa fala assim, não, me dá o dinheiro que eu vou comprar alguma coisa, você fica na dúvida, será que ele vai comprar mesmo? A gente tem essa dúvida, será que vai? Mas ao mesmo tempo a gente fica, então tá, se ele vai comprar ou não vai comprar, o problema é dele. Mas aí depois, quando a gente volta, a gente fala, caraca, o problema dele não, o problema é nosso. Porque aquele recurso, aquele dinheiro que eu dei para ele, se ele tomar uma cachaçinha, se ele, sei lá, fazer o quê,
ele também vai estar prejudicando, além da sua vida, ele vai estar prejudicando a vida de outras pessoas, porque ele pode estar ali se viciando e através do vício ele vai tentar ter mais recurso, ele pode assaltar, ele pode fazer alguma coisa. A gente pensa assim nessas coisas, mas a gente fica assim depois, aí é culpa dele, não tem nada a ver com isso, a vida é dele. Algumas vezes a gente já parou, já pensou isso, não já? E a mesma coisa tem a ver com o projeto social. Só que o negócio do projeto social é que a gente bota algo para fora como instituição, dizendo, olha, eu estou aqui colaborando com as crianças, eu estou aqui colaborando com a sociedade, eu estou colaborando com não sei de quê. A gente fala isso. E aí, por muitas das vezes, e como eu já disse isso para vocês centenas de vezes, por causa de alguns projetos, todos nós somos considerados mentirosos. Todos nós temos aquela coisa, será que ele vai fazer mesmo? Será que ele vai usar? Será que ele não vai botar um pouquinho no bolso dele? Porque a gente tem esse histórico. E mesmo que a gente, como projeto, Débora, vocês que estão aqui, que estão fazendo o trabalho de forma correta, as pessoas não sabem. Elas vão ficar sempre naquela dúvida. Será que ela vai utilizar mesmo esse recurso para comprar o leite daquelas crianças? Porque eu já vi na televisão, ou eu já li uma reportagem na internet, que fulaninha tinha uma ONG mentirosa. E ela estava pegando o dinheirinho e viajando para outros países. Só que quando a gente vai reparar que essa ONGzinha aí, que roubou esse dinheirinho, a gente vai ver essas redes, ela também não existe. Ela tem pouco conteúdo. Ela tá ali falando algumas coisinhas. Às vezes ela tem um site. Só que a questão toda é, o que eu posso fazer com que o meu projeto ele não fique sendo considerado mentiroso? O que eu posso fazer, mesmo que uma rede social, um site, ele represente algo que pareça ser verdadeiro, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem errado, e não só em relação a projetos, mas a empresas. A gente tem que pensar, o que eu posso sair dessa linha de pessoas mentirosas e fazer um trabalho de qualidade falando o que realmente as pessoas querem. E é essa a questão, o que as pessoas realmente querem? Por que as pessoas doam para os projetos? A gente tem que saber disso. E eu gosto muito de dizer que primeiro exercício, tá, gente? Primeiro exercício aí para vocês, a gente nem tá falando aqui, já vamos botar um exercício aqui. A gente tem que pensar em se perguntar. Cada pessoa dentro do projeto se pergunte. Vocês se perguntem. Qual tipo de projeto eu doaria? Pergunta. Quais são os critérios que esse projeto ele tem que ter para que eu confie nele, para que eu dê 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300 reais? Quando a gente se pergunta, a gente começa a fazer perguntas que a gente daqui a pouco vai olhar para o nosso projeto e vai falar, opa, cara, eu tô querendo botar vários critérios para doar o meu recurso e a instituição que eu for doar, ela tem que passar nesses critérios. Mas o problema todo é que o projeto que eu estou não tem nenhum desses critérios. Para pensar. Eu só vou doar para uma instituição se ela me mostrar os resultados do projeto. Aí você olha para o seu projeto e vê se você está fazendo isso. Eu só vou doar para uma instituição que ela realmente fale o que ela faz. Aí você tem que se responder, como assim? Ela vai falar somente o que ela faz. O que ela faz? Aí você vai começar a botar, ela tem que falar com quem ela trabalha, lá. Aí você depois volta para dentro do seu projeto. O seu projeto faz isso? Ele fala para as pessoas quanto atende, qual tipo de atividade, qual tipo de público. Ele fala. Aí você volta de novo para você mesmo. Se nada disso está acontecendo, como que você vai querer botar o dedinho e falar, aquele ali é bom, aquele ali é ruim, aquele eu não sei se eu vou fazer, se o seu projeto, se a instituição onde você está, não tem os critérios que você mesmo colocou. Gente, isso é uma coisa a se pensar. É muito importante. Eu trouxe para vocês só para vocês verem um ponto do que foi uma pesquisa que foi feita pelo IDES, tá? E também tem um ponto da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, também colocou essa pesquisa. Fizeram outra pesquisa no ano passado, 2019, falando do perfil do doador.
Aí só para a gente ter uma noção do perfil de doador, a gente está falando aqui na questão de o que a gente tem que falar, o que a gente deve falar. Mas para a gente falar alguma coisa para alguém, a gente também tem que fazer uma pesquisa, a gente tem que entender quem é esse nosso público, quem é esses doadores que a gente tem, quem são as pessoas aí na sociedade que querem doar. E muitas das pessoas querem doar, gente, muitas pessoas. Só que o problema todo é que as pessoas têm medo de doar, porque aquele recurso que elas querem fazer algo, que elas querem se dedicar para alguém, aquele recurso pode não ser utilizado. Por isso que muitas pessoas dão para um lugar, a igreja. Porque as pessoas sabem que a igreja vai fazer um trabalho. E, gente, eu não estou falando que vai fazer de verdade ou não sei as histórias que vocês têm, eu não sei. Mas a gente tem uma história mesmo, a nossa história, Brasil, a nossa história não só de Brasil, mas de outros lugares, a igreja sempre foi muito forte. E eu não estou dizendo na questão de religião, também, mas se a gente pensar ali as histórias aí, a igreja sempre teve muito presente. E a igreja sempre foi vista como uma instituição muito rica. Por quê? Porque as pessoas acreditam nela. E não importa, que eu não estou falando aqui até na questão da igreja católica não, tá, gente? Porque sim, a igreja católica, ela desde que o mundo é mundo, ela estava ali na existência dele, essas coisas todas. Mas a gente vê também que hoje, muitas das outras, como se fala, congregações, vamos dizer assim, elas também têm um patamar de riqueza, porque as pessoas acreditam naquilo que a igreja faz. Muitas das igrejas, elas simplesmente pegam o dinheiro que o seu público, as pessoas que estão ali, elas compram cestas básicas. Elas compram roupas, entendeu? Ela faz o trabalho dela. Mas a diferença é que a gente tem a questão de um trabalho social e um trabalho assistencialista. Muitas como se fala, muitas atividades da igreja estava muito direcionada para o assistencialismo. Realmente, catequizar, falar sobre... o catequizar, que é falar, né, da palavra de Deus, entregar cestas básicas, entregar alimento, fazer quentinha, está muito direcionado para o assistencialismo. Mas hoje a gente pode começar a ver que ela está mudando essa vertente e trazendo o acompanhamento familiar. Tem alguns projetos da própria igreja, exemplo da igreja católica, que ela tem a pastoral da família, a pastoral da saúde, que vê as pessoas, que vai ver peso, que vai nas casas, que vê medir pressão. Tem esse tipo de pastoral, como também nas religiões evangélicas, que a gente vê que muitas pessoas vão catequizar, e também tem a questão até mesmo de capacitação de pessoas dentro de presídios. Tem essas questões, tem os cursos que as pessoas fazem para também se capacitar dentro da própria instituição para ir dentro de comunidades. Então, elas estão prestando atenção que há algo muito maior do que simplesmente o assistencialismo. Mas esse algo muito maior também vem em questão de que os seus fiéis, eles acreditam no que a igreja faz. E eles normalmente fazem o quê? Doam para a igreja. Por quê? É credibilidade. Isso é importante a gente entender um pouquinho. Por isso que as pessoas normalmente fazem o quê? Eu vou doar para a igreja. Porque eu sei que a igreja ajuda os pobres. É assim, normalmente as pessoas falam assim, eu vou doar para a igreja, porque a igreja doa para os pobres, a igreja doa para os menos afortunados. E isso está na história, gente. Mas quando a gente fala de projeto social, sim, a gente tem uma história? Tem uma história. Mas em compensação, a gente tem uma história que não é muito boa em alguns momentos e boa em outros momentos. Mas a questão é, a gente ainda tem aquela coisa de, será que eu faço o trabalho realmente bem feito? Será que aquele recurso que eu vou estar dando vai realmente para os beneficiários? Tem essa dúvida. As pessoas têm esta dúvida. E claro que não são todas as pessoas, tá, gente? Tem muita gente que vai e doa para o projeto, sim. Como eu falo, mas tem projeto, realmente, Débora, tem grandes projetos que recebem doação para caramba. Eu vejo lá os projetos X, projeto Y, mas eles têm uma história. Eles criaram uma base sólida para dizer para as pessoas que eles fazem um trabalho de qualidade. Eles dão, normalmente, informativos mensais para essas pessoas. Eles colocam nos seus sites informativos, relatórios, um monte de coisa. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir isso. E é o que a gente precisa fazer
algumas pessoas, eu vejo muitas, eu já fui em vários cursos, vou em vários cursos, vou em várias palestras. Hoje, então, a gente assiste centenas de lives diariamente, eu assisto 2 lives por dia, praticamente, falando de projeto social. E eu vejo uma coisa que eu fico realmente pensando, gente. Porque, assim, eu absorvo muito conteúdo das lives que eu vejo, porque é sempre bom estar atualizada, mas às vezes eu fico pensando o quanto que algumas pessoas, na hora de falar, elas ainda estão ou muito no passado, ou elas estão no hoje, mas em compensação não querem pensar no amanhã. E é o que a gente faz aqui. É aquela coisa, o hoje a gente tem que pensar, tem que planejar para um amanhã. Mas o amanhã pode não vir, tudo bem. Mas eu sei que hoje eu consigo planejar, eu consigo me fortalecer, e eu, me fortalecendo, eu posso ter algo muito maior amanhã. Mas se hoje eu só fico pensando, não, mas o passado fazia centenas de coisas, o passado era um momento melhor, a economia era melhor. Cara, vive de passado, que passado é museu. Vai lá, olha só, o dinossauro acabou. Tu quer fazer a mesma coisa, acabar igual o dinossauro? Mas aí é a mesma coisa. É constantes mudanças, e as pessoas mudam também. Antigamente a gente não tinha o que a gente tem hoje. A nossa comunicação, ela pode ser maravilhosa, gente. A gente está aqui com uma coisa totalmente gratuita. Antigamente a gente gastava muito recurso. As pessoas tinham que fazer informativos em papel para mandar para um monte de pessoa. As pessoas gastavam muito recurso com o telemarketing. Tinha que ter 3, 4, 5 operadores de telemarketing para sair ligando para Deus e o mundo. E hoje a gente tem o quê? Redes sociais. Vai investir alguma coisa? Sim. Mas é o mínimo comparado com o que era gasto antigamente. E antigamente, se vocês pararem para pensar, o telemarketing, que é isso que é aquela questão, o que a gente precisa falar? A gente tem o bom telemarketing e a gente tem o telemarketing furreca. O telemarketing bom, que eu já recebia, antigamente, quando eu tinha telefone lá na casa da minha mãe, era uma coisa que quando eu ligava pra gente, eu falava, gente, da onde que essa pessoa descobriu o telefone da minha mãe? O telefone aqui é só de emergência, praticamente, que a gente nem liga para ninguém, porque se ligar vai gastar a grana. E olha que já era aquele tempo que o telefone já estava praticamente para todo mundo. Era nessa época, porque antes não dava para ter telefone na minha casa, não. Foi lá para 2000 e... Lá em casa a gente foi ter telefone, gente, em 2010, olha só. Praticamente em 2010, olha só, pouquíssimo tempo. Mas as pessoas ligavam lá para casa da minha mãe, que era engraçado. Não, era menos, gente, 2005, por aí assim que a gente passou a ter telefone, porque foi uma época que, mais cedo, olha, foi cedo, gente, porque eu tava no ensino médio, foi 2000, a gente teve telefone em casa, assim, que a minha mãe botou exclusivamente pra gente utilizar a internet. A internet da Oi, que a gente só podia entrar na internet depois de meia-noite. Então, meia-noite a gente fazia o trabalho da escola correndo, porque tinha que dormir cedo para depois ir para a escola, né? Então, eram essas coisas assim. E aí, a gente estava em casa às vezes, o telefone tocava, aí a pessoa, boa tarde, meu nome é fulana de tal, eu sou da instituição tal. A instituição trabalha com crianças e adolescentes da área de saúde, nós tabelamos. Aí começava a falar com a gente, ela praticamente falava tudo da instituição. Aí daqui a pouco, quando ela falava praticamente tudo da instituição, eu já estava quase chorando, porque, poxa, das crianças, né, quase 10 minutos ali falando. Aí ela perguntava, se você quiser deixar, sei lá, R$5, você digita 1, se você digitar R$3, você digita tal. Aí eu falava, que pena, não posso doar não, tá? Obrigada. Mas assim, ela falava um montão de coisa. E hoje, quando a gente vai falar com as pessoas, a gente normalmente fala assim, oi, tudo bem? Você conhece o projeto tal? Então, a gente está precisando de dinheiro. Caraca, cara, tu não deu informação nenhuma. Você só foi lá no ponto principal. Eu preciso de dinheiro. A pessoa fica até assustada. Caraca, se fosse um assalto ia ser até menos violento. É assim. É isso que a gente fala. Pensa na sua vida real. Para quem não sabe, gente, eu falo vida real, e mundo real e mundo paralelo. O mundo real, gente, é o nosso mundo do dia a dia. A gente trabalha, a gente é casado, a gente tem filho, a gente tem centenas de coisas. Tudo é difícil, é burocrático, tem discussão. Respira fundo. Vive a vida. E tem a vida do projeto.
Que a vida do projeto o quê? É burocracia, ai, tem só projetos grandes, ninguém gosta de mim, é tudo a burocracia, mas eu estou fazendo a diferença. É aquela coisa que é uma coisa meio sonho, mas esse sonho, ao mesmo tempo, é um pouco difícil, que ninguém quer ajudar esse sonho a ser realizado. Mas, gente, vamos falar a verdade, que isso está no mundo real também. Então, assim, o mundo paralelo, ele está no mundo real. Só que a gente ainda não acredita nele, não. A gente acredita que nesse mundo paralelo aqui, tem que ser tudo fácil, tem que ter tudo maravilhoso, as pessoas têm que ajudar, as pessoas têm que nos amar, porque a gente está querendo ajudar o mundo. Não rola, gente. Ninguém ajuda quem não faz direito. É aquela coisa, quer fazer o bem? Faça bem. É isso que eu falo para vocês. Quer fazer o bem? Faça bem. Porque ninguém vai te ajudar, vai contribuir com o projeto, se você não sabe o que você está fazendo. Então, dá ruim. Deixa eu ver aqui. Rogério, boa tarde, gente. Deixa eu ver. A internet discada com aquele barulhinho. Era da IG mesmo, Rogério. Nossa. Eu lembro que quando ficava o telefone, você ficava... Tu não podia ligar, né? Porque eu tava preso com a internet em casa. Então, assim, nossa, foi uma época, assim, que eu quase chorava quando eu tava lá no meio do trabalho, que ficava lá minha mãe, Débora, eu tô querendo falar com a tua avó, esse negócio tá... Eu falei, mãe, eu tô fazendo trabalho. Ficava discutindo. Ou era a internet, ou era o telefone. Era essa a nossa realidade. Então, por isso que a gente só usava só depois lá para 10 horas da manhã, 10 horas da noite, que era de graça. Sábado e domingo, então, nossa, a Débora não saía do computador, porque todos os trabalhos eram feitos nesse período. Ou então ficar no chat, gente. O chat era beautiful. Eu ficava o tempo todo no chat, conversando. Era chat da Iga, era chat não sei de que, aquilo era muito legal, gente. Mas, nossa realidade aqui de projeto social. Sério, gente, olha as dificuldades que a gente tinha antes e as facilidades que nós temos hoje. E a gente simplesmente, às vezes, não quer fazer a parada da forma certa. E eu vejo, como eu falei para vocês, eu fico vendo, até mesmo em algumas lives que eu vejo, e a pessoa fala assim, as coisas ainda são difíceis. Gente, as coisas não são difíceis. As coisas são tão fáceis. A gente transforma em difícil. A gente falar com um doador não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque a gente está falando de algo que a gente já conhece. Só que aí vem a dificuldade, a gente não conhece o nosso trabalho direito. Aí fica difícil, realmente. Fica muito difícil de você falar de uma coisa que você não conhece. Esse é o problema. Quando a gente fala, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no projeto onde eu trabalhava, eu tinha um script pronto. E não era que eu tinha um script pronto, que eu desenhei, eu escrevi, não é isso. Era porque eu criei uma forma que eu pudesse falar todo da instituição para todo mundo da mesma forma. Porque aí eu já tinha criado aquilo na minha cabeça. Eu chegava e falava, olha... A pessoa chegava, oi, Débora, tudo bem? Eu falei com você no telefone. Eu falava, oi. Às vezes eu não sabia quem era não, tá, gente? Porque eu falava com tanta gente no telefone. Aí, oi, nome da senhora mesmo? Aí a pessoa falava, fulana de tal, de tal. Aí eu lembrava. Quando a pessoa falava do que ela estava falando comigo no telefone, tipo, há quase uma semana atrás, aí eu falei, claro, a moça da doação X. Aí ela, isso mesmo, você falou para eu vir aqui. Eu falei, poxa, que bom que você veio. Tá um pouquinho tarde, mas eu vou poder atender você. Você sabe o que é o projeto? Aí eu começava. Aí a pessoa fala, eu vi na internet, mas se a senhora quiser, eu já explico para a senhora que deixo bem fechadinho para ficar uma coisa mais legal. Aí ela, não, tudo bem. Aí eu falava, olha, vamos fazer um tour aqui embaixo para você conhecer a instituição. Aqui embaixo, onde não tem quase ninguém, tá, gente? Porque eu não posso levar lá para cima para fazer outras coisas. Então, normalmente ali embaixo. Aí eu falava, olha, o projeto trabalha com crianças, Aí mostrava as fotos das crianças, aí contava a história das crianças, porque eu já tinha aquele conhecimento e eu vivenciei muitas das vezes aquilo que estava acontecendo. Então eu falava, era uma história. Isso é importante, a gente contar a história. A gente não só contar a história daquele momento, de contar, que isso aqui é uma criança de que aconteceu isso aqui é criança, não, mas contar a história do projeto. O projeto surgiu pela necessidade. O projeto surgiu porque as mulheres viram que essas mães ficavam muito tempo dentro do hospital e também faltava leito pelo tempo que essas mães ficavam, porque essas crianças não podiam sair do hospital porque não tinha tratamento, não tinha condição de comprar o medicamento, não tinha condição de comprar o leite para fazer o tratamento, e elas viram, essas médicas, essas mulheres viram essa necessidade. E aí foi criado o projeto, com o objetivo de que essa criança melhore e também, gente, se a gente reparar bem, abertura de leito.
Porque aquela criança, ela precisava do leite, ela precisava do remédio, e essa criança não podia sair do hospital, porque a mãe não tinha condição de comprar os medicamentos, não tinha condição de fazer o tratamento em casa. E fazia o quê? O leito ficava preso com aquela criança que praticamente estava bem, mas ela não podia ficar melhor se ela saísse do hospital. Ela não podia ficar mantendo o jeito que ela estava. O projeto foi criado. Então, assim, a gente viu, as pessoas viram uma necessidade e, assim, criou-se um projeto. E aí, aos poucos, o projeto foi crescendo, vendo uma necessidade em volta desta criança, em volta desta família. Criando-se projeto de fazer obra em casa, projeto para ter geração de renda para a mãe, e assim foi se fazendo o projeto crescer. E isso são histórias que a gente pode contar para as pessoas. E quando eu falei, quando a gente entra nas redes sociais, não tem nada, absolutamente nada. A pessoa bota lá o nome da instituição e fala lá, quiser ajudar, conta corrente, tal, tal, tal. A gente simplesmente pediu recursos. Mas por que eu vou dar para alguém que eu não sei nem o que é? E a nossa necessidade é que a pessoa sempre contribua, que ela faça parte desta mudança, que ela seja uma colaboradora de desenvolvimento. Ela vai desenvolver um projeto, ela vai desenvolver pessoas. E que isso seja sempre. Se não for sempre, seja por um bom tempo. Mas o problema é que a gente esquece, a gente pensa muito no agora. Ah, vamos pensar agora, o agora que é importante. Sim, o agora é importante, óbvio que o agora é importante. Mas se a gente não pensar no amanhã, o projeto tende a acabar. E o objetivo não é que o projeto acabe amanhã. O objetivo, sim, o projeto acabe um dia, mas não amanhã. Porque se a gente fizer o nosso trabalho direito, com qualidade, as pessoas começarem a ver o quanto que o projeto social é importante, as pessoas entenderem que o projeto social é desenvolvimento e não assistencialismo, a gente começa a entender que daqui a um tempo tende sim a acabar um projeto social. Por quê? Porque a sociedade vai estar mais justa. A sociedade vai estar mais igualitária. As pessoas sabem fazer as coisas da forma correta. Não que elas não saibam agora, tá, gente? Mas elas já sabem quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. As coisas ficam mais iguais. E aí as coisas começam a fluir. E aí vai precisar de projeto para quê? Não vai. Mas nesse momento, eu tenho que pensar. Hoje, o meu projeto é importante. E eu preciso manter esse projeto que está fazendo a diferença. E se ele está fazendo a diferença, fale para as pessoas o que ele está fazendo. Fale com que essas pessoas que estão dentro desse projeto falem. Exemplo que eu posso dar para vocês, como eu disse, recursos. A gente vai captar mais o que a gente tem que falar. Exemplo maravilhoso. A gente falou aqui sobre voluntariado. Eu posso fazer uma captação de voluntários através dos meus próprios voluntários. No momento que o meu voluntário faz um depoimento, que o meu voluntário chama outra pessoa para ser voluntário do projeto, eu estou captando pessoas para contribuir no projeto. Porque uma palavra de uma pessoa que é voluntário fala, não, eu trabalho nesse projeto há 4 anos, um projeto que fala trabalha com crianças, que tem isso, e a gente está desenvolvendo isso, pelo menos, eu trabalho na parte de tal, e eu já vi crianças fazerem isso. Hoje eu estou muito feliz, porque eu já tenho alunos que estudaram comigo há 4 anos atrás, que hoje são do Exército, que hoje estão fazendo faculdade lá na UFRJ. Então, assim, essa pessoa, esse voluntário, ele está falando daquilo que é o projeto, ele vai falar o seu sentimento, e outras pessoas olhando, escutando isso, vai falar, cara, esse projeto é sério. Porque tem uma pessoa que é um voluntário, que está ali há 4 anos, que está fazendo a diferença junto com eles. Porque ele disse ali que ele dá aula de português, e um aluno dele, do pré-vestibular, de 4 anos atrás, já é sargento do Exército. Que um aluno dele, de 3 anos atrás, está fazendo medicina na UFRJ. Então, assim, o projeto está fazendo diferença. E claro que vocês vão falar assim, poxa, Débora, mas o meu projeto não faz pré-vestibular. Tudo bem, gente. Mas o seu projeto trabalha com criança. O teu projeto trabalha com idoso. E se o projeto está fazendo o que tem que ser feito e que está atingindo os seus objetivos, o que vai acontecer? Você tem resultados. E essas pessoas podem falar. Isso é um exemplo. Um voluntário falar do que ele faz, como ele faz, para quem ele faz. Chama-se mais voluntários. Uma mãe, um idoso,
Que, claro, gente, a gente tem que pensar de fazer um trabalho direito. Não é falar, a Débora falou que uma mãe pode falar sobre isso, aí você vai lá, faz toda uma armação, manda a mulher ler, e não é isso. É ser de verdade, com sentimento. E a gente sabe, gente, como o negócio é fake, que é aquela coisa montada, que a pessoa fala assim, não, o projeto é maravilhoso, faz umas caras de boca, a gente fala, aquilo ali é mentira. Aquilo ali é mentira, eles mandaram uma artista, aquele cabelinho ali pro alto ali, sacanearam, porque nem todo pobre tem cabelo pro alto. Tu sabe, gente, a gente sabe, quem tá dentro de projeto, quem é, sabe o que é a realidade, gente. A gente sabe. Aí você vai chegar pra mim e vai fazer isso? Então, assim, vamos ser verdadeiro. Eu lembro que uma vez, a gente estava fazendo uma festa de Natal no projeto, e aí uma mãe falou do nada, sim, do nada. E aí eu tava ali tirando, eu peguei a câmera, celular, claro, peguei o celular e pá, comecei a filmar a mãe, porque a gente não esperava que ela falasse. Ela estava agradecendo o quanto que o filho dela, por tempo que ela passou no projeto, ela estava desenganada, a criança está no projeto com uma idade X, hoje ele fala, ele anda. Então ela falou, cara, se o projeto não tivesse ali dando esse suporte, o tempo todo pagando, porque a gente, de certo modo, paga o tratamento dessa criança, dá leite, dá os medicamentos, essas coisas todas, tem um custo muito alto para uma família. Em média, sim, gente, a gente tinha crianças que gastavam 2, 3 mil reais por mês. Você acha que uma família consegue fazer um tratamento desse, ganhar um salário mínimo? Não dá, gente, é pesado. Então, assim, essa mãe viu, reconheceu o que o projeto fez. E, de repente, ela começou a falar, gente, eu quero agradecer. Eu falei, caraca, peguei o celular e pá, o celular tava até sem quase acabando a bateria. E a gente pegou aquele momento dela falando. E aí a gente perguntou depois, poxa, a gente pode botar nas redes sociais o seu depoimento, Aí ela falou, claro, realmente eu queria falar aquilo para vocês, e aquele momento apareceu. Eu falei, tá, legal. Foi uma filmagem? Tava cortado no meio do caminho, porque ninguém conseguiu pegar meio o começo do negócio? Tava. Mas ela falou de coração. E é isso que a gente tem que ter. A gente mostrar que o trabalho está fazendo a diferença dessa forma. Isso é um depoimento que dá força para a instituição. Mas não só isso, gente. Como eu disse, ter uma rede social que diz quem é você, por que você faz, para quem você faz, você contar a história de quando o projeto surgiu, você falar com as pessoas não só pedindo diretamente dinheiro, ou cesta básica, ou espaço, ou não sei o que lá, não, conta. Nós trabalhamos com crianças da comunidade X, da idade tal, a idade tal. Lá com a nossa comunidade tem muita criminalidade, não sei o que lá. Conta. E a gente viu que através das atividades que a gente está oferecendo, a gente consegue fazer com que essa criança tenha uma visão de mundo, que ela tenha a possibilidade de ter coisas muito melhores. De que ela não tem que só viver aqui dentro dessa cápsula que é a comunidade. Não precisa, ela pode ir lá para fora. Eu lembro que eu participei de um projeto, não fazendo parte do projeto em si, mas a menina contou uma história que eu falei, cara, isso é verdade? Ela faz um projeto dentro de uma comunidade sobre cultura. Então ela leva as crianças no parque, no circo, ela foi no Circo de Solé, que ela foi até desse ano que eu conheci essa menina, mas eu também tinha conhecido uma outra menina de outra instituição que falou a mesma coisa. E aí o que ela falou? Muitas das crianças tem aquele medo de falar, cara, o meu mundo é aqui. Eu não posso ir num Circo de Solé, eu não posso ir numa Biblioteca Nacional, gente, que você entra de graça, eu não posso ir num CCBB que você entra de graça. Por quê? Porque isso não me pertence. Aquilo ali não tem pertencimento. E tem, gente. É um cidadão como qualquer outro. Mas é o que ela falou, eles não acreditam que aquilo ali pertence a eles. Então, o medo de entrar, o medo de tocar. E ela falou, não, eu não queria isso para as crianças. Eu queria que todas elas, mas eu não posso fazer isso para todas, mas que muitas delas tivessem a oportunidade de conhecer o mundo fora da comunidade. E aí eu tenho a possibilidade de ter parceiros que façam isso. Então, hoje, claro que eu não atendo 200, 300 crianças, eu atendo menos. Mas eu faço o quê? Fulana vai num passeio, o outro vai no outro passeio. Aí a gente intercala. Nem todas as crianças vão em todos os passeios, para que a gente dê oportunidade para todas. Claro que todo mundo queria ir em todos. Eu quero ir no Circo de Solé, eu quero ir no passeio do gelo, eu quero ir no cinema. Óbvio que eu quero fazer tudo. Mas, como ela disse, eu não posso fazer isso. Eu quero dar oportunidade para todos.
Então, todos participam pelo menos de três passeios por ano. Isso é legal. Isso dá mostra, poxa, eu posso sair daqui, eu posso participar disso, eu posso ser uma outra coisa. Então ela falou assim, é uma coisa que dá cultura. Porque cultura é importante, gente. Tu acha, outras pessoas falam assim, não, gente. Gente. É conhecer outra coisa. É você entender que tem música clássica, que tem música contemporânea, que tem música não sei das quantas, que não é só funk e pagode. Entender que, cara, não é só uma dancinha, mas tem centenas de danças. Não é só a gente ficar no pagodinho, dá pra você dançar música clássica, dançar balé. Isso é legal. Então, tem gente que entende isso, e aí o projeto vai o quê? Cresce. Por quê? Porque a gente está conseguindo passar isso para as pessoas. Mas a gente tem que passar de verdade. A gente não tem que guardar pra gente e falar, eu tô fazendo um trabalho maravilhoso. Ótimo, mas poderia ser muito mais. Se mais pessoas pudessem contribuir. Então comece a partir de hoje a falar sobre o trabalho da instituição. Mas a primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar, realmente se pergunta. Se eu quero doar para um projeto, qual tipo de projeto eu vou doar? E você tem que fazer essa pergunta oficialmente. Quais são os critérios que o projeto tem que ter para que ele receba R$100 de mim? Eu não quero que seja 10, não. Pense em 100. Porque quando vocês pensarem em R$100 para dar para alguém, vocês vão criar mais critérios. E aí esses critérios vocês depois levam para dentro da instituição. E veja se os seus critérios o projeto tem. Porque se o projeto não tiver, você já sabe por que as pessoas não estão doando para vocês. Pensa nessas questões e comece a colocar isso em prática hoje. Não deixa para amanhã. Como eu falei para vocês, a gente está aqui na maratona, 3 lives diárias. Para o quê? Para a gente pensar no hoje, para a gente já começar a desenvolver já essa questão de fechar o final do ano com chave de ouro e começar 2021 também com chave de ouro. A gente tem que pensar nisso. A gente não tem que falar, vou tentar, depois eu faço, daqui a pouco. Não, gente. Porque o daqui a pouco nunca chega. Vamos começar a fazer agora. Não necessariamente precisa ser perfeitão. Porque o perfeito, se a gente pensar no perfeito, não vai acontecer agora, né? Então a gente começa mais ou menos. Vou ajeitar aqui um pouquinho da minha rede. Vou começar a ver quantas postagens eu posso fazer por semana. Mas começa agora. Começa agora, como eu disse para vocês, agora é um período muito bom. Agora a gente tem que pensar na nossa festa de Natal das nossas crianças. E a gente... Tô falando para vocês, é um período bom. É só vocês começarem a pensar e ver um pouquinho do passado de vocês, como o final de ano é uma época muito boa pra gente. Pensa nisso e comece a fazer as coisas agora. Não esperar. Ano que vem eu vou fazer. É igual fazer dieta. Eu vou fazer dieta na segunda. Aí a segunda chega, você come besteira e tu fala, vou fazer amanhã. Aí começa, vou fazer. E no final das contas você nunca faz nada. E depois reclama que, eu tô gorda, eu tô flácida, eu ando e fico cansada. É a mesma coisa num projeto. Eu quero ter recursos. Mas amanhã eu melhoro as redes sociais. Eu quero ter recurso. Amanhã eu me capacito. Eu quero ter recurso. Amanhã eu escrevo esse projeto. Aí acontece o quê? O recurso nunca chega. E você sempre vai ficar reclamando que poderia ter tido. Então, se você quer realmente ter recurso agora, e nesse contexto de ter agora, gente, é fazer agora para a gente ter amanhã. Porque a gente sabe que o recurso não chega da noite para o dia. Só se você, claro, fez alguma coisa bem antes para ele chegar agora. Mas agora, vocês têm que começar com a visibilidade da instituição e falar o que vocês fazem, para quem vocês fazem e por que vocês fazem. Isso é fundamental. Ok? Gente, como eu falo pra caramba, gratidão pela presença de vocês. Aqui o Sérgio, a Eliana, o pessoal do YouTube que tá vendo que vocês estão aí, mas vocês nunca falam comigo. Aqui a Karine, a Aline, o Val. Eu acho que é Valwer. Ih, gente, isso é difícil isso pra mim, hein? Débora aqui. Aqui também vou falar Silvia. Acho que é Silva. Gente, gratidão pela presença de todos vocês. Não esquecer que a gente tem uma live mais tarde, às 19h55. Como eu disse, a gente está fazendo um baita dia, uma maratona com 3 lives diárias, falando o tempo todo sobre essa forma de capital, como a gente tem que captar, o porquê que a gente tem que captar, para quem a gente vai captar, quem a gente vai captar aí, bem extensivão mesmo, para que vocês melhorem a captação de recursos do projeto de vocês e façam aquilo que a gente quer fazer, que é o verdadeiro impacto social, que é fazer com que a sociedade seja mais igualitária, mais justa. Mas isso só vai começar se você começar agora.
Gratidão pela presença de todos vocês e eu vejo vocês mais tarde. Tchau, tchau, gente.